Bom, eu queria dizer para você que existe uma forma de você hackear o universo e você materializar qualquer coisa na sua vida. E essa forma, eu poderia dizer para você que eu conheci num curso e mandar você comprar, mas eu não sou um palhaço. Eu tô vindo falar coisas sérias para você e por isso, assim como Jesus numa cruz ele entrega a vida dele de graça para você, é para que no tempo passageiro aquilo se torne um marketing verdadeiro de alguém que dá a vida pelo próprio amado, né? Que seria você, ao ponto de Deus mandar o filho dele numa cruz. E por que eu quero te falar tudo isso? Porque existe uma forma de você hackear o universo e manifestar qualquer coisa que você queira na sua vida. E essa forma é o que eu chamo de entender as regras do xadrez. Imagina que o planeta Terra não é o planeta Terra, ele é uma partida de xadrez. E existem regras para você jogar aqui dentro. Existem regras para você passar na medicina, no colégio, na faculdade, para você ficar milionário, abrir uma empresa. Só que quando a gente se fala de Deus estar jogando com você nesse tabuleiro, foi ele que inventou o tabuleiro, foi ele que inventou todas as peças, foi ele que inventou as regras. E se ele quiser, ele pode simplesmente mudar as regras e te passar na frente, você que não tem um diploma, uma faculdade, não tem conhecimento nenhum, te passar na frente de um desembargador, de um presidente. Como a gente vê, por exemplo, o José do Egito, que estava morando no cárcere, na prisão, e do nada se tornou governador do Egito, que é uma das promessas bíblicas. E se você for avaliar essa ótica de pensamento, tu vai ver que, na verdade, o que faz esses caras conseguir hackear o universo e se tornar grandes profetas de muitas riquezas, como Salomão, Davi, etc., é simplesmente o conhecimento da intimidade com Deus, o cara que inventou as regras do jogo. Porque, veja, se você ir ali na rua e dar um tiro numa pessoa, um tiro em alguém, provavelmente a polícia vai vir e vai te prender. Mas ela pode te aplicar certas leis. E essas leis são diferentes para cada ocasião. Se for ilegítima defesa, provavelmente você nem vai preso. Você pode ir para a delegacia prestar queixa, né? Mostrar sua parte ali, mas você não vai preso. Agora, se você assassinou de fato por uma intenção de assassinato, ou não era legítima defesa, você possivelmente vai preso, né? E o que eu quero te dizer? Isso com Deus é a mesma coisa. Deus, ele olha para o seu coração antes de julgar a sua causa. Então tem muita pessoa que fala, por que Deus permite que tenha tanta fome no mundo? Por que Deus permite que o estruto, sabe, vá lá e faça com a criança, né? E aí tu pensa, na verdade Deus ele não permite, ele só antes de julgar o cara que vai lá e instrui a criança, ele simplesmente olha e lembra daquele cara, criança também sendo estru, e tu sabe por quê? E ele volta atrás, ele vê o outro, ele vê o outro, e isso vai parar em Adão e Eva quando a gente simplesmente come o fruto do conhecimento do bem e do mal e para de confiar nele. E quando tu consegue entender que, na verdade, o fruto do conhecimento do bem e do mal que Deus dá lá no jardim para Eva e Adão, tem muitas pessoas que falam, por que ele deu se ele sabia que a gente ia comer? Mas na verdade, ele fez aquilo intencionalmente. Veja, se você pega um nenê e fala, não bota o dedo na tomada, filhinho, você vai tomar um choque. O nenê vai lá e bota o dedo na tomada e toma o choque. Quando que o nenê para de botar o dedo na tomada? Quando ele tem a experiência do choque. Deus deu tudo, o universo, a terra, e mandou Adão governar sobre todos os peixes, todas as aves, tudo. E ainda melhor, ele deu uma mulher para ele, ainda disse que ele era imagem e semelhança dele, que era um Deus. Logo, isso é o maior presente que a humanidade poderia ter. Mas Adão não sabe o valor disso. Ele precisa experienciar o valor de não ter isso para ele conseguir ver o valor nisso. Logo, quando Deus fala de todas as árvores do jardim você comerá, menos dessa, porque se comer, certamente morrerá. Deus não estava mentindo, mas da mesma forma, Deus sabia que habitava uma serpente no jardim. E essa serpente era maligna, e ia lá, né, entrar na cabeça da Eva para ela simplesmente dar a fruta para o Adão. Então, quando Adão come com a sua esposa, Deus volta no jardim e fala: Adão, por que se esconde? Ele fala: porque eu estou nu. E logo Deus fala: mas quem te disse que você está nu? Ora, eu comi um fruto que a mulher que o Senhor fez para mim me deu. Então ele já começa culpando alguém ao invés de assumir o erro. Porque percebe que ele não tem a experiência do acerto e do erro. Ele simplesmente cospe aquilo que a mente dele ignorante acha. Ele não consegue se encontrar a sua humildade, se arrepender e reconhecer o erro. E a Eva faz a mesma coisa e culpa a serpente. E Deus fala com a serpente, ela culpa o trono que ele fez. E a gente olha e para e reflete. Cara, tudo isso foi uma obra de arte, um teatro feito perfeitamente. Porque
Pense comigo, seja um anjo, uma energia positiva, uma estrela, como você quer ver. No universo de Deus, na eternidade, ele simplesmente fala que ele começa as coisas de trás para frente, os últimos serão os primeiros. Então, possivelmente, a sua equação terminava aonde ele fazia Jesus. Quando ele criava Jesus, tudo se completava, tudo tinha sentido. Jesus é a luz. Quando ele cria Jesus, por último, e finaliza a obra perfeita que era em torno do próprio Cristo, Lúcifer não reconhece a obra e começa a duvidar da autoridade que Deus ergueu sobre Jesus, porque ele acha que ele merecia, porque ele era antes lado a lado com Deus. Então, quando ele faz isso, ele peca na eternidade, ele peca na face de Deus, ele desacredita da própria autoridade divina. E quando Deus manda ele para a terra, o que que acontece então? Ele fala para os anjos: observem, eu vou colocar um ser ingênuo lá que não quer poder, não quer nada, uma criança pura, e vou dar o meu poder, a minha coroa do poder, e vou mandar ele governar sobre todas as coisas, vou fazer-lhe a minha imagem e semelhança, um semideus. Observe o que a serpente em sua natureza fará, o que o anjo caído fará. O anjo caído vai lá e entra na cabeça da Eva e coloca a dúvida e faz com que a Eva coma o fruto que Deus proibiu. E esse fruto se chamava o fruto do conhecimento do bem e do mal. Olha que loucura, como pode? Deus não queria que você comesse o fruto do bem e do mal? Um mal, tudo bem, mas por que ele não queria que eu soubesse o que era o bem? Na verdade, você foi feito um fato, imagem e semelhança, ponto. Se você acerta ou erra o alvo, isso é a perfeição, ponto. Uma criança, quando você dá um pirulito e uma nota de 100, ela não sabe que 100 vale mais do que o pirulito. Então a perfeição para ela é o pirulito e fato. Deu, ninguém precisa falar nada. Para Deus, os teus erros é a perfeição. Você que decide que os seus erros, na verdade, são erros, para Deus eles são acertos. Então, a gente até consegue ver que a palavra pecado no original significa errar o alvo. Olha só, não está falando sobre uma blasfêmia, está falando sobre você errar o caminho que Deus escolheu para você. Então, quando Adão come o fruto, ele toma o conhecimento de Deus e começa a ditar para ele mesmo o que é certo e errado, e não confiar que Deus já proveu para ele o que é certo e errado. E aí, simplesmente, ou só o que é certo, né? Porque não existiu errado. Então, simplesmente, quando Adão renega e fala que a culpada é a Eva, e Eva renega e diz que a culpada é a serpente diz que é culpa do trono, aí gera uma equação negativa, uma rebeldia da humanidade. E ela vem caindo decadência, decadência, Adão batendo a nave toda hora, guerra, caos, morte, dilúvio. Deus muitas vezes se posicionando de uma forma tendo que eliminar certa parte da humanidade que machucaria a outra dele, que no futuro ele via esperança. Então a gente vê isso acontecendo até Jesus vir para a Terra. Percebe que quando o Criador envia o Messias, né, o Yeshua, e ele morre naquela cruz, muitas pessoas vão idolatrar Jesus e falar: ah, Jesus é Deus de fato. E ele é. Mas a gente vê várias vezes Jesus negando a si mesmo para fazer a vontade do Pai. Como, por exemplo, quando ele fala: Pai, se possível for, afasta-se de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Quando Pedro corta a orelha do sacerdote lá que vem pegar Jesus, do soldado, e ele fala: olha, eu não poderia ordenar uma legião de anjos para me buscar, mas eu não cumpro a minha vontade, sendo o Pai. A gente vê que existe um Jesus carnal, homem, e um Jesus Deus. E você, a todo momento, é exatamente a mesma coisa. É um eu carnal, diferente de Jesus pecador, e existe a parte de Deus que habita em você e te fala o que é as coisas certas a se fazer. Então, quando Jesus não faz a vontade dele, sim, é de Deus, ele se entrega naquela cruz. E a obra se contempla enquanto ele nasce na terra e ele pensa assim: cara, que loucura. Eu acho que eu sou Deus, porque eu sou um nenê, eu tô criando consciência, mas a cada dia que passa minha mãe fala que eu nasci numa estrela e tal, e que eu sou descendente, que eu sou Messias, eu sou escolhido e as coisas estão acontecendo, os milagres e tal. Mas ele tá se descobrindo. Quando que ele descobre: eu sou Deus? Percebe que antes dele descobrir que ele de fato é Deus, ele está acreditando, mas ele é uma criança, está crescendo. Ele fica se olhando e: eu sou Deus, eu acho que eu sou, tá acontecendo. Mas quando ele é batizado no Rio Jordão e desce a pombinha e fala: você é meu filho amado, tararã, ele tem a certeza, aconteceu uma experiência com ele. Nessa experiência é o momento que ele pode mandar qualquer homem se ajoelhar e falar: eu sou Deus na terra, cara, te vira. Eu nasci para governar. E é o que os judeus muito esperavam que ele fizesse. Só que Jesus entende que Deus é uma inteligência.
E logo, ser inteligente não é usar do seu poder para oprimir alguém menor, e sim esvaziar-se do seu poder e se colocar no lugar daquele menor. Então Jesus descobre que ele sempre foi Deus, porque até mesmo quando ele não tinha total certeza como homem, ele não estava usando o seu poder, ele estava servindo a humanidade. E agora que ele sabe que ele tem todo o poder, o que que ele faz? Ele esvazia-se de si e se entrega naquela cruz mais uma vez. E por que eu tô te falando isso? Porque quando ele faz isso, o que está escrito na palavra? Eu dei o meu filho unigênito para todo que aquele nele crê não pereça. Ou seja, Deus está devolvendo o fruto e falando, viu, galera? Vocês viajaram na maionese, né, da última vez. Mas agora, ó, para todo naquele que crê, não vai perecer. Ou seja, não comam fruto dessa vez, porque eu estou devolvendo para vocês o fruto. Todo aquele que crê no meu filho não vai perecer. Por quê? Porque eu disse, eu sou Deus. Pronto. Se você acredita que Jesus é o bastante e que, assim como está escrito na palavra, que você não é salvo pelas obras e as coisas que você faz, e sim que a graça e a salvação é um presente dado por Deus, é um presente, é um dom que vem dele, para que você não se vanglorie, porque se fosse por alguma coisa que você fosse fazer, pronto. Aí você encher a boca para falar, eu fui salvo porque obedeci às leis. Mas tu percebe que Deus quer trazer uma mensagem quando Cristo morre na cruz simples. Não é porque vocês merecem, é porque eu sou capaz de perdoar. E se ele quer se mostrar que ele é capaz de perdoar, você para e pensa. Não importa se você pecou ontem, hoje, ou os pecados que você vai cometer amanhã. Se você acredita que Cristo é o suficiente, irmão, já era. Ele é o suficiente. E você pode fazer tudo o que você quiser, desde que o seu coração esteja de bem com isso. Você não precisa mais se preocupar se Deus vai ficar triste ou se não vai, ou se ele quer falar contigo, ou se ele tem alguém melhor. Não. Ele já te perdoou pelo amanhã. Agora, não tem sentido também Deus te dar a liberdade que eu estou te dando agora e falar para ti que você sempre esteve livre para você, se eu sempre tive livre, eu vou continuar pecando. Não tem sentido, porque se a obra realmente é genuína e fez efeito, é natural cada dia você acordar com um sorriso maior, é natural cada dia você acordar mais grato, cada dia você tentar transbordar dessa felicidade que está em você, e aí as obras vêm como uma consequência da sua gratidão, e não como uma obrigação, porque senão você vai queimar no inferno. Então, quando você entende tudo isso, você hackeia o universo. Porque, veja, quando Jesus fala que os dois são 10 mandamentos, não adulterar, não matarás, não darás falso testemunho, não trabalhar em dia de sábado, são vários, são 10, né? E quando perguntam a Jesus quais são os dois maiores, o que que ele fala? Os dois maiores são colocar Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a si mesmo. Se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai se perdoar e vai entender que Deus sempre te amou, mesmo quando você não compreendia. No segundo lugar, você vai querer transbordar desse Deus para o próximo. E fazendo isso, você vai estar sendo o próprio Deus na terra. Jesus fala desses dois mandamentos que regem toda a outra lei, as outras leis. Então tu percebe que esses são os dois mandamentos mais importantes. Os outros 8 mandamentos, eles têm o mesmo peso. E é por isso que tu vai ver Jesus, ele simplesmente curando no sábado e as pessoas falando para ele, mas espera aí, você não é o filho de Deus? Como você está violando uma lei? Você vai ver o santo sacerdote trabalhando no dia de sábado e as pessoas, mas espera aí, ele está violando o sábado, ele está profanando o sábado. Você vai ver Davi assaltando o templo, comendo os pães que eram uma oferta a Deus e não sendo julgado. E por que Deus não pune esses caras? Por que eles podem errar? Por que Moisés matou um cara? Por que Davi mandou matar um cara para ficar com a esposa dele na guerra? Por quê? Porque Deus entende o coração de cada pessoa. Jesus estava curando num sábado. Ele não estava fazendo uma obra para ele mesmo. Então ele botou os dois mandamentos em primeiro lugar e esses dois mandamentos isolaram os outros. Porque Jesus fala, maior é aquele que serve. No sábado é lícito fazer o bem. Ou seja, se o sábado é uma lei junto com as outras 8, qualquer lei que você pense que você está violando quando você está ajudando outra pessoa com conteúdo, com curso, com produto, você não está violando a lei, você está cumprindo ela, porque Jesus fala, antes de holocausto, Deus quer misericórdia. Ora, eu quero misericórdia e não holocausto, eu quero perdão e não sacrifício. Se você entender isso, você vai entender que os mandamentos, eles são cercas colocadas para homens egoístas que manifestam a própria carne e a vontade deles na terra, eles precisam de limites. Mas para aqueles que cumprem a obra de Deus, você não diz na palavra que tudo que vem de bom da gente não é da gente, é do próprio Deus. Deus não obedece regras. Deus é Deus. É como eu falei no jogo do xadrez.
Então, logo, se eu estou cumprindo a obra de Deus, por que que você está se preocupando com o que você vai fazer, se vai dar certo, se não vai, se vão falar, se não vão? Se é para Deus, cara, você não tem que pensar que você deve satisfação para ninguém, só cumpra. E deu, as pessoas falaram até de Jesus, vão falar sempre. Então, para hackear o universo, você precisa compreender isso como um todo e aplicar na sua vida todos os dias, em tudo que você for fazer, que você vai ver que você vai ter muito sucesso, como eu tive e venho tendo. Bom, então, forte abraço e até o próximo vídeo.